Pronto. Vou do início que eu já me perdi mesmo. Então vamos lá. Semana passada foi para a rua o Growth Day São Paulo. Já está rodando campanha com o Diego, tá? Campanha local. Todas as campanhas que anunciavam o Growth Day Rio fora do Rio pararam, agora está só Rio. Estamos com os nuggets comprando audiência fria, com o nugget rodando. Estamos com todas as ações do Growth Day prontas, só falta agora e-mail de final de lote, de carrinho, etc. Mas todas as ações de venda já estão finalizadas. Tem projeto no Monday para o Growth Day São Paulo? Eu acho que eu já botei aqui, eu não sei, deixa eu ver. Não tem. Não, bota como tarefa aí. Tá? Depois eu bato juntamente contigo. Tá, deixa eu anotar aqui no papel já, que é de São Paulo. Ok. Que mais que a gente fez? O que a gente fez essa semana, cara, foi fazer todas a realização das ações. Tá, bater esse ponto mundialmente. Tá. Bati com o Cadu e com a Dani o que a gente vai fazer no RP Summit e na Salesforce. Eu preciso bater isso aí com você. Tá? E já está lá no Monday, o Salesforce RP. A gente vai fazer a mesma action, vai só replicar. Foi isso. Semana passada. Lançou o módulo passado? Sim. A gente não tem módulo para essa semana, tá? E tem conteúdo novo já, né? Não liberei, mas tem. Pets, como é que foi semana passada? Então, exatamente o que eu ia falar agora. Que a gente ficou fazendo todas as ações da semana passada para divulgar as lives. Mandamos os e-mails de venda, mandamos os e-mails de divulgação da live. E aí a gente sentou para poder fazer alguns ajustes essa semana. A MeTime foi passado para essa semana. E a gente estava trocando uma ideia e a gente entendeu que era melhor pegar todos os envios para a base da Social Rocket, Rupee, e mandar para eles, convidando a base deles para a live do MeTime. Porque a gente não... o problema que a gente percebeu semana passada é que com muita live, teve um momento que a gente não podia mandar e-mail, porque ou tinha que priorizar, ou mandava o e-mail de venda, ou mandava o e-mail de convite para a live. E aí a gente estava virando lote semana passada. Acho que tem live demais, tá? A oferta tá abundante, mas depois a gente discute isso. Mais algum ponto? Mais alguma coisa? A gente foi nesse caminho da live porque a gente entendeu que a cada live que fazia, convertia 20 pessoas. Então essa foi a ação que a gente enxergou. Qualquer coisa que você insiste muito acaba parando de funcionar, entendeu? A gente sabe disso, mas assim, nesse curto espaço de tempo, o que a gente pode fazer para poder trazer o número? Foi o que a gente conseguiu entender que funcionou. E assim, a live do MeTime vai ser uma live especial, vai ter um convidado, a base vão ser outras bases. A questão da virada de lote também foi uma jogada inteligente. Quantas vezes a gente está agora? Quantas vendas? 80, calma aí. Palmeira, como é que foi semana passada? Semana passada ficou um pouco devagar, que eu tive Está um pouco baixo, Palmeira. Fala mais perto do microfone. Semana passada foi um pouco devagar, que fez cirurgia na boca. Estou me recuperando ainda. Mas eu falei com o Albert já passou para o time dele. Essa semana eu faço o follow-up deles. Da OMI o pessoal não respondeu ainda sobre aquela proposta. O Matheus da 12.000 respondeu e a gente já está conversando sobre como que a gente vai fazer essas ações de co-market. Quer dizer, a gente para a base, enfim, a gente está alinhando com quais são as atividades que ele vai envolver. E eu vou abrir mais conexões. Aí eu fiz uma lista aqui que eu quero bater contigo depois, se você tiver tempo aí, dessa lista que eu montei, quais os contatos que você tem aí que eu já posso ativar aqui. O que a gente tem de fechamento para esse mês? Cara, para esse mês tem o tal Albert, tá, para fechar aí já para
questão de patrocinar mesmo, de disponibilizar a verba dele para investir. E 12min e a Boom e... São 12min, Neo Assist e Boom até o final do mês está fechado. Não, desses eles estão querendo apoiar. Desses que eu tô falando aqui Não, tem então, cara, eu não perguntei apoio, eu perguntei fechamento. Que tem de fechamento? só Neo Assist. E o que você tem de negociação para fechamento? A negociação a conversa que a gente teve antes é que ele gostou da proposta que a gente tinha conversado antes e tal. Não, não perguntei Neo Assist. Neo Assist eu já entendi que você tem fechamento. Além da Neo Assist, o que mais você está negociando para fechar? Não, negociando, só avançou Neo Assist. 0. Quantos você abriu semana passada? Semana passada... Não, semana passada nenhuma. Tá bom, beleza. Eu só avancei nos... Depois a gente bate um papo. Deixa eu avançar, tá bom? Tá. Depois eu converso individualmente contigo. Dani, você quer colocar alguma coisa em relação à gestão dos eventos? Acho que a gente não está te ouvindo. A gente está fechando São Paulo, tentando ver o local. Não tem local ainda? Tem. Eu preciso bater com você isso, porque eu falei com o Adolfo, falar também com o financeiro sobre isso, por conta de fechar ou Salvas Brasil ou Adolfo, que estão num preço bem real, assim, bem tranquilo. Só tem que ver. Só. Perdão, quantos dias a gente está para o de São Paulo? 35. Tem local de 35 dias, a gente vai tomar conta. Só preciso fechar isso com o valor. A Sala de Brasil estava para me mandar a contraproposta que eu mandei na sexta, para tentar bater o valor do Adolfo. É só isso que falta. Vamos manter. Vocês acham que vale a pena por a gente fazer um evento de pessoas e quebrar a empresa? Eu acho que não tem o porquê não fazer, cara. 35 dias, se a gente em 40 não conseguiu botar 100 pessoas ainda. Cara, São Paulo é outra praça, né? Qual o espaço do Growth Day São Paulo? O local que você está perguntando? Quantas pessoas? A ideia é ficar 300, mas eu vou pensar Gente, pelo amor de Deus, alguém liga o microfone, em nome do Senhor. A ideia era fazer para 300, mas eu vou botar para 200 de novo, só que a gente não está conseguindo fazer num prazo aceitável, entendeu? Tá muito perto. 30 dias para vender 200 ingressos é coisa de maluco. O que você acha? Eu acho assim, quantas vendas tem no Rio de Janeiro? 80. Então, tem 80 vendas, ou seja, faltam 120 vendas, é isso? São só 200 ou é mais de 200? 120 para 2 dias, né? 2 dias, 2 semanas. 10 dias. Não, assim, talvez tu consiga 120, mas a minha experiência, viu, Thiago, é que a gente precisa... Inclusive eu falei com o Thiago, né? Todas as pessoas aqui que estão ouvindo, eu estava meio ausente da Growth Machine porque eu e o Thiago, a gente estava resolvendo nossa vida juntos, entendeu? Então, a gente precisava saber como é que ia ficar nossa parceria e como é que a gente ia estruturar as coisas. E eu fiquei mais ausente e tal. Mas agora nós estruturamos, nós paramos aqui em São Paulo e conversamos sobre tudo isso, resolvemos, inclusive o Cadu até será avisado sobre isso. Vamos fazer reunião com o Cadu, com o Sori, enfim, vamos fazer reunião com a Pets. São as pessoas do meu departamento, mas, enfim, nossos parceiros. E qualquer questão. A gente não está fazendo marketing direito, entendeu? E a responsabilidade disso é minha. E do Thiago, né? Porque pela nossa falta de resolução das nossas questões pessoais, porque a gente estava muito ocupado, ele botando dinheiro na empresa e eu resolvendo minhas questões aqui, nosso marketing ficou muito... Ele está muito ruim, tá? Não é culpa de ninguém, não. Assim, o que está sendo feito corretamente. Vocês estão sabendo executar bem. Mas não está sendo feito o que deveria ser feito.
porque a minha inteligência estratégica não estava a serviço da empresa até agora. O que eu acho é o seguinte, dá para fazer um evento grande em São Paulo? Dá. Ainda mais depois que a gente masterizar o Rio de Janeiro. Só que o fato é que eu acho que a gente não deve pensar em mais nada que não seja Growth Day Rio de Janeiro, entendeu? Nas próximas 2 semanas. Porque a gente tem um desafio que é colocar muita gente e é tipo mais que o dobro. Mesmo que dê certo, a gente vai precisar fazer força para isso, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem uma estratégia que a gente precisa fazer. A primeira delas a gente tem bastante conteúdo gravado que pode virar nugget? Tem que analisar o que pode virar nugget. Tá. Porque eu queria postar 2 por dia até o meu feio. Por que eu tô falando isso? Porque eu acabei de fazer um lançamento do meu curso, inclusive, Pets, me manda seu e-mail no WhatsApp, pra eu te liberar lá. Cara, foi só na base do tráfego orgânico, usando nuggets no Instagram. E o resultado foi bem interessante, sabe? Sem tráfego nenhum, a gente fez 160 vendas. Mais ou menos o mesmo ticket que o Growth Day é. Então, eu acredito muito nisso. Então, ponto. Outro ponto, viu, Thiago? A gente tem que fazer estratégia de lives com você, tá? Eu acredito que a gente pode criar um horário semanal, um horário diário de lives, entendeu? Que nem eu faço. Vamos só dividir, João. A gente faz uma reunião de estratégia, agora essa é só uma reunião de follow-up, tá? Calma. E aí a gente entra em seguida. Pera lá. E o follow-up que eu acho que é necessário de falar aqui é a questão do meteórico, entendeu? Porque você vai mandar o primeiro áudio hoje, mas a gente tem que botar o pé no meteórico, porque o meteórico vai ser um lugar que vai dar venda pra gente, entendeu? Sim. Então, assim, tem que falar com o Diego pra ele botar o pé no meteórico, pra ele fazer as vendas. Mas minha resposta em relação à sua pergunta, eu acho que é muito pouco tempo. Não porque a gente não conseguiria se a gente colocasse toda a inteligência que a gente tem pra fazer isso, mas porque a gente tem que focar no Growth Day do Rio de Janeiro. Então, não dá pra abrir outro negócio, sendo que a gente não fechou o negócio que a gente precisa fechar, a gente nem sabe ainda como é que a gente vai fechar, entendeu? Se a gente tivesse uma metodologia que a gente só vai copiar e colar pro outro, beleza, mas não vamos. Tá bom. A gente já entra, eu quero discutir em seguida com você e Pet a questão do meteoro, tá? Fernanda, como é que foi semana passada? Abre o microfone, por favor. Não, semana passada fiz bastante contatos, porém algumas pessoas, sei lá, saíram umas 20 vendas no geral de Growth Day. E uma venda de Growth Lab. Semana passada no janeiro. Fechou o Diego. A princípio só imersão. Depois ele vai negociar. Vai passar hoje de manhã porque ele quer só passar como é que ele quer pagar. Vou bater com ele. Quantas negociações concluídas? Tem o Bernardo, não, liguei para ele, não me retornou. A princípio, certo, só o Bernardo. O restante tem algumas coisas que a gente vai fazer essa semana de futuras imersões. Quantas? 2. Eu tenho 3 para me dar resposta, que é a Camila Diniz, tenho a Super Lanches. Não, mas enfim, o Valmir. A Pulse. Na empolgação que estava, já era. Não, mas ele não estava muito empolgado, não. Agora eu estou preocupado com a conexão. Você tem realmente 12 empresas em conexão? 12 empresas em conexão? Tem. 76? E outra coisa, Comigo uma coach, por isso que eu não assisti ainda. É o seguinte, ô Thiago, a integração estava feita errada, estava duplicada, tá? Do RD estava jogando com o MeTime, do RD estava jogando com o Pipe direto. Então, quando ela dava ganho no MeTime, duplicava no Pipe, por isso que tem isso daí.
Foi isso que eu tirei. Esses todos que estão aqui são coisas que eu tenho que contar sexta-feira, não tive, e tenho que atualizar aqui. Você está com 14 propostas na rua? 14 propostas na rua? 14 propostas na rua. Na realidade, a Giamo não é muito proposta. Tá. Ok. Tá, beleza. Semana passada, cara, foi feita toda a definição do plano de contas da empresa. Implantei 60% do RP. Essa semana fecha. Estou negociando com 4 consultorias, fiz qualificação, etc. E estou tocando 2. Né? 2 projetos. Resgatei da Mega Layouts e da Forlogic, que está comigo agora. E semana passada foi isso. Então, 2 consultorias, venda e implantação do RP e plano de contas. Já estou no board no Trello, já falei com ele semana passada, ele me adicionou hoje no Trello dele para dar uma olhada. E agendei o call também com a outra pessoa que você pediu lá. A menina lá, para ver a questão lá da expansão de time. Cara, não lembro o nome, deixa eu ver na minha agenda. É da Rank My App. E agendei também com a Notas para fazer a implantação do software para emissão automática de nota fiscal dos cursos. Também já agendei com o cara do Evolu. Tá, ok. Galera, assim, a gente não está tranquilo nesse mês, a gente da implantação. Eu fiz muita implantação e participei pouco da venda, então uma coisa que está acontecendo ainda é que quando eu vou muito para entrega, a gente não vende, né? Nossa venda está muito baixa. A gente fez imersão todas as semanas, nas últimas 4, mas aí, consequentemente, para a próxima semana, por exemplo, a gente já não tem mais imersão vendida e tem que fazer dinheiro. Eu preciso entrar em venda para poder puxar mais fechamento, porque não está dando. Agora, sim, o que eu preciso? Eu preciso, Cadu, que você termine, você está fazendo o mais rápido possível para eu poder sair da entrega, porque se eu entregar, eu não vendo. Se você entregar e eu vender, a gente vai faturar muito mais. Bom, semana passada eu fiz a imersão na Amplimed, em Cuiabá. Fiz a imersão na CompuGraph. Atendi algumas startups da Wire. E de sexta a domingo eu dei o primeiro treinamento para as franquias Growth Machine. Foi muito legal, né? Agora a gente está com franquia em Chapecó, Belo Horizonte e São Paulo. São Paulo é que tem menos chance de vingar. A de Chapecó e a de São Paulo estão bem empolgadas. Assim, eu vi ali uma oportunidade muito boa para a gente reproduzir modelo, para a gente criar uma base de conhecimento, para a gente criar realmente um grupo que vai se ajudar, tá? E os caras saíram bem pilhados, mas assim, a gente tem risco né, se a gente não der suporte dos caras pegarem tudo eles aprenderem a ficar sozinhos. Então tem uma série de coisas aí que eu preciso passar pro Cadu, que, né, o Cadu precisa tocar essa porra o mais rápido possível, e também a gente precisa do Evoluto para poder controlar efetivamente que os caras estão fechando, que eles não estão. Eu já me coloquei de prontidão com eles para ajudar em todas as palestras que eles precisarem, ou então até mesmo de projetos maiores que eles queiram vender. Projetos menores eles estão focados, projetos maiores eles estão inseguros de fechar, então provavelmente eu vou fechar com eles, e aí é uma frente muito positiva. Cara, assim, a evolução do Grupo D está indo muito bem, a evolução do Grupo D de São Paulo não existe, né? Eu acho que a gente está jogando dinheiro fora, botando mídia nele, e aí depois eu preciso entrar num call em 5 minutos com a mentoria que eu doei, mas eu preciso bater com João e Pet, ou então vocês dois continuem. Assim, o meteoro está jogado, não adianta a gente ficar botando tráfego lá dentro se não tiver o que eu preciso mandar de áudio, quais são as ações bem alinhadas e desenhadas para fazer isso, tá? Eu acho que na questão do live a gente perdeu um pouco a mão, acho que 4 lives é demais, então assim, tudo que fica muito acessível passa a valer menos. São 3. Né? Não, a gente fez um por semana, cara. São 3 lives. Cara, eu já não sou da sua opinião, não. Mas tá bom, se você quiser fazer uma reunião de marketing, você vai ter que entregar alguma coisa agora?
eu tenho que fazer uma reunião agora. De 11 a meio-dia eu não tenho nada. Então às 11 a gente faz uma reunião de marketing, pode ser? Tá bom. Tchau. Só participa, tá, Sônia? Eu acho o seguinte, que inclusive essa questão da live, a conversão tá boa. Se a conversão tivesse caído, a gente poderia chegar a essa conclusão, mas a conversão tá boa. Não, isso aí é... Tá bom demais. A gente vai ter que conversar sobre... Vamos... Então, tiveram algumas pessoas que estão aí no Active, que eu estou em contato para fechar, e com essa história que a gente toda semana está dando alguma coisa, tem gente que está esperando essa semana para fechar, para a gente dar algum curso. Pois é, a gente está educando errado o nosso cliente, entendeu? A gente está educando errado. O que eu era justamente as pessoas não quis comprar, tiveram muitas pessoas que não quiseram comprar porque sabiam que você ia oferecer alguma coisa essa semana. O que vai ser a oferta da próxima live? A próxima live vai acontecer no MeTime. A gente pensou em fazer só para quem estiver na live o valor normal do ingresso e a pessoa ganha o VAP. Não, mas isso é semana passada. A gente tem uma hoje, essa semana, na quarta-feira, que esse é o Growth Tree, lembra? Isso. Que é o desbloqueador Valor normal do ingresso, e a pessoa comprou em 24 horas, ela ganha o Growth Tree. Pro MeTime, mesmo então, coisa, 24 horas. Já pode antecipar para todo mundo que você falou na semana passada, que essa vai ser a oferta, só que são apenas 10 vagas, e você tem autonomia para vender antes da live. Tá, mas vocês vão oferecer um Growth Tree para a pessoa que comprar ingresso Silver? Isso mesmo? Um custo de R$2.500? Que custa R$2.500 para quem comprar o Silver 4.7? Cara, o que a gente entendeu é que é um curso que a gente não está vendendo, que a gente não vai vender, não está no nosso calendário e é uma oferta irrecusável. Por uma questão para fazer porrada de venda. E isso não está ganhando tempo do Thiago, que é o salário mais caro. Não é um curso que está pronto. Tá bom, gente, eu tenho que ir pro meu próximo call. Beleza? Ô, Sônia, só lembra o Thiago da oferta que a gente combinou de fazer hoje e que ele combinou de fazer com Sá do Papel. A Sá do Papel, ele combinou com o cara uma coisa muito absurda, a gente deu uma revisada nisso, então só bate com ele a oferta para não ficar descasado, entendeu? Tá bom.